Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Pois bem, nós vamos aqui a mais uma aula de história. Bom, nós vamos falar sobre a formação da civilização romana, né? Os romanos. Assim como os gregos, os romanos são considerados povos da antiguidade de maior destaque. É também considerado uma civilização clássica, ou seja, a partir dela, outras civilizações foram adquirindo muito do legado dos romanos, né? Nós temos adquirido bastante coisa desses povos antigos, em especial da Grécia e da Roma. A civilização greco-romana foram civilizações que marcaram a história antiga e trouxeram muito, seja na política, seja na economia e nas diversas áreas das ciências que nós temos hoje. Pois bem, a civilização romana, que mais tarde se torna o maior império que já existiu na antiguidade, é também uma baliza, né, cronológica de fim na Idade Antiga. A gente tem o último império na antiguidade, que foi o Império Romano. A partir da queda do Império Romano, do Ocidente, nós temos justamente o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, né? Pois bem, a história de Roma é uma história fascinante, né? Em função da cultura, dos avanços que aquele povo conseguiu, que aquela civilização se destacou, né? De uma pequena cidade ali na Península Itálica, a cidade de Roma, para um maior império, não é um dos maiores, o maior império da antiguidade, né? E aí, como eu falei dos romanos, nós herdamos muita coisa, inclusive a nossa língua, né? A língua latina, ela é a língua mãe do português, do francês, do espanhol e do italiano. O nosso direito, ele é recheado de dialetos do latim e principalmente o nosso ordenamento jurídico ele adquiriu, lógico que hoje temos a reformulação, desculpa, nós temos muitas mudanças, mas adquirimos muito dos romanos na política. A república, pois bem, os romanos eles são considerados os pais da república, porque eles foi quem criaram, né? A palavra república ela vem do latim res, quer dizer, res publica, que significa coisa pública, coisa do povo, certo? Pois bem, aí nós temos uma explicação mitológica para a origem de Roma. Essa explicação é uma explicação lendária na lenda de Remo e Rômulo, né, que foram dois irmãos gêmeos que foram jogados na selva por seu tio, porque queria o trono de Alba Longa, né, e que por conta deles serem os únicos herdeiros, o tio joga essas crianças na selva para morrer e eles são criados por uma loba, né? E aí essa história mitológica ela vai contar um tanto quanto da história de Roma, porque diz que é a partir dele, né, do mito, aliás, de Remo, depois Rômulo, né, que o irmão mata o outro e aí toma o trono, volta lá à cidade, destrona o tio, mata ele, um amulho. Pois bem, depois vocês estudam direitinho essa parte da mitologia, certo? É bem interessante ela, mas a gente não vai se ater muito a essa parte mitológica não, para ganhar tempo, certo? A história de Roma ela é dividida em três fases, em três períodos. Nós temos a monarquia, a república e o império. A fase de maior expressão da história de Roma é a fase do Império Romano, porque é a fase onde acontece o que se chama de romanização. É o momento em que Roma conquista vários territórios, domina vários povos, impõe a sua cultura e o seu domínio. É a fase em que Roma vai estar expandindo o seu poder, né?
o seu domínio. Bom, falando um pouquinho aqui da monarquia romana. Segundo os historiadores, é uma parte muito complicada porque não se tem muitos registros dessa história da monarquia romana. O primeiro rei foi Rômulo, né, que dá origem à cidade de Roma, né. Bom, segundo os pesquisadores, quem formou os primeiros povos que habitaram na região ali da Península Itálica, que formaram Roma, foram 3 povos, né? Foram os gregos, foram os etruscos e foram os italiotas. Bom, de acordo com algumas pesquisas, foi se desenvolvido naquela região, a economia foi baseada na agricultura e nas atividades pastoris, ou seja, na criação de ovelhas, né? De animais. E a gente vai ter uma civilização politeísta, né? Que acredita em vários deuses, os deuses inclusive semelhantes aos dos gregos, só que os nomes vão ser diferentes, né? Mais semelhantes. Nas artes a gente vai ter um destaque para a pintura de afrescos, né? De murais decorativos, né? Muita influência dos gregos. Bom, a República é o período onde a gente vai ter justamente uma instituição política organizada na antiguidade. E nessa estrutura política a gente vai ter a maior, vamos dizer assim, importância ao Senado, né? O Senado romano, né? Que vai, vamos dizer assim, ganhar maior força política, maior vez e voz. Né? Ele é quem exercia um grande poder político na Roma antiga, né? O Senado romano. Bom, os senadores, eles eram de origem patrícia, eu vou explicar neste instante como é que estava dividida a sociedade romana. E a gente vai ter o período do Império Romano, como eu falei, que aí Roma vai dominar toda a Península Itálica, os romanos vão partir para conquistar outros povos, outros territórios, formam um grande exército, um exército bem preparado. Inclusive, os historiadores vão dizer que o fracasso de Roma ele se dá justamente porque o império ficou tão grande, que não tinha como defender todas as suas fronteiras. E a gente tem o ataque dos bárbaros, que eram povos que não falavam latim nem o grego e não estavam sob o domínio dos romanos. E esses bárbaros eles vão, aos poucos, ruir, fazer com que caia o Império Romano. Pois bem, vamos falar um pouquinho da sociedade romana, né? A sociedade romana, ela baseava... como é que estava estruturada? A gente vai ter uma organização social que é desigual. Assim como muitas civilizações da antiguidade, né? Essa sociedade romana, ela era estática, ou seja, havia pouca mobilidade social. Dificilmente uma pessoa saía de uma camada social para ir para outra. Pois bem, às vezes podia ser que acontecesse, mas era muito difícil, né? Aí a gente vai ter uma tensão entre as classes, né? As classes para a participação da política, para ter direito a privilégios, principalmente as classes menos favorecidas, que eu vou explicar quais eram aqui. Pois bem, como é que estava dividida a sociedade romana? A sociedade romana ela estava dividida em 5 grupos distintos, né? A gente tem os patrícios. Quem eram os patrícios? Era a classe dominante, vamos dizer assim, era a elite da época. Na verdade, os patrícios eram quem dominavam na Roma antiga. E aí, quais as características desses patrícios? Eram descendentes dos primeiros habitantes de Roma, eram filhos, vamos dizer assim, das famílias dos primeiros povoamentos romanos, eram os grandes proprietários de terra, né? Os latifundiários, eram aqueles que exerciam cargo público, ou seja, eram os que eram considerados cidadãos romanos, né? Então você tinha ali a cidadania, uma classe restrita. Que classe é essa? Os patrícios. Então, quem exercia a cidadania em Roma eram os patrícios, né? Então, eles possuíam riquezas e possuíam escravos também. Naquela época podia existir escravos. Bom, eles estavam ocupando o topo da pirâmide. Então, se eu fosse dividir a sociedade romana em uma pirâmide, quem estava no topo eram os patrícios, certo? Pois bem, aí abaixo a gente vai ter os plebeus. Quem eram os plebeus? Formava-se a maioria da população, os plebeus eram a maioria da população,
A plebe era composta basicamente por pequenos comerciantes, artesãos, outros profissionais livres, certo? Possuíam poucos direitos e participação na vida religiosa. Na verdade, eles tinham poucos direitos restritos à vida política, né? Então, a gente tem aí, era uma classe livre, mas era uma classe que não tinha tantos direitos quanto a classe patrícia, né? Pois bem, a gente tem outra classe que são os clientes. Professor, quem são os clientes? Os clientes eram aqueles que eram agregados, eram aqueles que trabalhavam para os patrícios, né? Eram aquelas pessoas que possuíam relações de dependência com os patrícios, é, pessoas que tinham apoio econômico e jurídico dos patrícios, eram pessoas que estavam na casa do patrício, que tinham ligação direta com os patrícios, né? E, vamos dizer assim, eram pessoas que recebiam ajuda dos patrícios e em contrapartida eles deviam ajudar em trabalhos, em questões militares, enfim. Aí logo abaixo nós temos os escravos, né? Os escravos eles eram indivíduos sem liberdades, né? Não tinham nenhum direito social, era na verdade pessoas que eram presos de guerra, né? Os escravos eles eram vendidos como mercadoria, eles podiam ser comercializados como você se comercializa ali um objeto, né? Como é escravo, não tem liberdade, como não tem liberdade, não tem direitos e, consequentemente, não recebiam pagamentos pelos seus trabalhos. E a gente vai ter a classe escrava, ela apenas tinha roupas e comidas para não morrer e roupa para não deixar suas vergonhas de fora, mas não tinha direito a nada, né? Uma classe desprovida de direito. E executava trabalhos pesados na Roma Antiga, né? Trabalhos mais pesados, mais duros, né? Eram os serviçais domésticos, eram aqueles que trabalhavam em construções, em fossas, né? Em lugares mais inóspitos que você possa imaginar. Na época, no Império Romano, houve um grande aumento de escravos, lógico, porque houve muitas guerras, os conquistadores romanos pegavam aqueles que sobravam e viravam escravos. Então, a época da história política de Roma que teve mais escravos foi a época do Império, certo? E aí tem uma outra classe que alguns livros não falam, mas é interessante a gente saber, que é a classe dos ex-escravos. Não eram aqueles que obtinham liberdades por concessão dos seus proprietários ou porque compraram, juntaram dinheiro e compraram sua liberdade, né? E geralmente trabalhavam para seus ex-donos e não tinha muita liberdade, embora estivesse livre, não tinha muitas garantias e direitos, né? Pois bem, é basicamente isso que a gente precisa saber sobre Roma, certo? Bons estudos e até mais ver.